Vamos agora para a Tati. Tati, meu amor. Tati disse, mas o que é que eu vou falar, Ana? Que o pessoal já falou tudo. Eu digo, todo mundo vai pensar isso. Quando chegar lá 9 horas da noite, 8, 6h30, vão falar assim, eu não tenho mais nada para falar. Tem sim, cada um tem no seu jeitinho. Fala do seu jeitinho aí sobre as leis, do jeito que você acha que é bom, importante, e é isso aí. Então, eu me chamo Tatiane Gomes Nazário. Eu honro e reverencio as famílias Gomes, Nazário, Silva, Eduardo, Elias, Munereto e Júlia. E a todos os meus antepassados e todos os antepassados das pessoas que estão aqui presentes nessa sala de conferência. E foi assim que eu entrei em contato com a constelação pela primeira vez, por meio dessa pessoa tão generosa, que é a Ana Cláudia. Na época eu sabia bem pouco sobre constelação. Eu fui impulsionada a conhecer por conta dos sinais que a vida me deu sobre isso. Eu sentia que faltava algo para preencher minha vida profissional. Eu, como psicóloga, eu trabalhava com a psicoterapia corporal, haitiana, e eu me sentia feliz quando eu via assim, o despertar dentro do outro, sabe? Quem trabalha buscando o alívio do sofrimento, a transcendência da alma, sabe? Que um dos momentos assim, mais sublimes do processo terapêutico é quando o outro consegue chegar naquele ponto assim, quando a gente diz que caiu a ficha, né? Que a pessoa consegue sentir que virou uma chave. E esse momento é um momento, eu acho que tão feliz para a pessoa quanto é para nós. Mas, mesmo assim, nessa época, né, eu ainda sentia assim, que faltava algo. Estava um pouquinho distante, eu tinha parado um pouco do consultório, estava cuidando mais de outras questões da minha vida. E eu queria alguma coisa que pudesse, de repente, deixar o processo terapêutico menos doloroso e mais rápido. Porque as pessoas às vezes se enganam, né? Penso que vão para a terapia para buscar alívio. Eu sempre tive dos meus professores dizendo assim, não, quem vem para a terapia achando que vai buscar alívio para as coisas está enganado, porque às vezes as coisas pioram quando a gente vai para a terapia. Mas porque aí a gente às vezes descobre coisas que a gente nem sabia que tinha. A gente entra na terapia com problema, sai com 10, né? É mais ou menos assim. Então, o caminho é longo, é um processo doloroso. O autoconhecimento é doloroso, né? O autoconhecimento é um processo que tu entra em contato com tantos monstros internos, com tantas sombras, e acaba, num primeiro momento, trazendo, às vezes, um pouco mais de intempérie para a nossa vida. Mas, claro, ao longo do caminho, né, a gente vai plantando as nossas sementes, vai regando, e aí vai vendo essas sementes florescer. Aí eu, então, escutei falar sobre constelação. No início eu não dei muita bola. Eu disse, constelação, o que é isso? Aí, como dizia uma amiga minha, é o quê? É coisa das estrelas? Eu também pensava assim no início. É uma coisa das estrelas. Depois eu descobri que estava certo, que tem a ver com as estrelas mesmo. Mas, enfim. E aí, só que o que acontece? Quando uma coisa aparece na nossa vida, uma vez, a gente pode até não dar bola. Mas quando aquilo começa a se repetir, sabe? A gente tem que começar a olhar. E aí, quando aquilo começa a piscar de forma luminosa, assim, sabe, nos letreiros, aí a gente se, opa, tem alguma coisa aí, a vida está querendo me dizer algo. Como eu já tinha lido um dia, há mais de 10 anos atrás, um livro da Ilana Vanzati, uma autora que, por sinal, eu recomendo. Uma época da minha vida que eu muito precisei assim de conhecer, de ter autoconhecimento, essa foi uma das pessoas que muito me ajudou nos livros que ela tinha, que tem uma forma de trazer, florescer, sabe, as nossas sementes de uma forma bonita e branda. Mas lá numa parte do livro dela, ela dizia assim: se uma pessoa disser que você é um cavalo, você não precisa dar ouvido para ela. Se duas pessoas disserem que você é um cavalo,
você já tem que começar a prestar mais atenção no que tu anda fazendo. Agora, se 3 pessoas disserem que você é um cavalo, é bem possível que já haja feno na sua boca e uma sela grudada nas suas costas. E isso foi uma coisa que ficou para mim pro resto da vida. Então, assim, a gente sempre tem que olhar para as repetições, tanto boas quanto ruins que acontecem na nossa vida, né? Mas as boas também, porque às vezes a gente fica, né? A gente psicólogos, os terapeutas ficam sempre falando nas repetições ruins, né? Essa questão da constelação foi uma repetição boa, que alguém aqui falou, outro lá falou, outro falou, outro falou. Eu digo, eu vou ver o que é esse negócio aí. E aí, quando eu me vi, eu já estava dentro de um curso de constelação com a Ana e eu era a única pessoa no curso que nunca tinha visto nem presenciado uma constelação. E aí eu comecei vendo os meus colegas falando exatamente isso que eu falei agora no início, referenciando de uma forma tão amorosa, tão profunda os seus antepassados. E ali eu vi que tinha uma coisa muito valiosa. Eu disse, poxa vida, e eu comecei a compreender a constelação exatamente por essa reverência, por esse amor, esse olhar para trás, né, dos meus antepassados. E aí, mesmo que eu sei que não existe a obrigação, a necessidade de a gente estar iniciando uma constelação com todo esse ritual, eu vejo que ele é válido, porque ele me faz lembrar do porquê que eu estou ali, né? Do que eu estou fazendo ali, qual é o propósito daquilo que eu busquei estar fazendo. Enfim, o tema que eu acabei escolhendo para falar com vocês, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a dizer que eu ia fazer. A Ana falou assim, vamos fazer um evento, né, que vai ser o presente dos Reis Magos e tal. Eu acho que eu vi logo em seguida que ela postou. E eu digo, e agora? Mas algo dentro de mim, sabe, soprou, sabe aquelas vozes que sopram na gente e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. E daí eu lembrei do que mais me chamava atenção, o que mais eu acho que me mobilizou dentro das constelações foi exatamente as leis. Eu sei que já falaram muito sobre as leis aqui, mas então, como cada um tem o seu olhar, né? Dizem que a vista de um ponto é só a vista de um ponto, né? É um ponto de vista. Então, dependendo do ângulo que tu olha, tu vai ter uma outra versão. Então, aqui eu trago a minha versão. Ei, Tati, só aumenta o seu som. Ou é no fone, ou é no computador. Olha só um pouquinho que o pessoal está pedindo. Tá, peraí. Bota na máquina. Será que se eu tirar... Agora, acho que melhorou. Peraí. Melhora assim? Melhora, Eu mas tirei fica um ruído. Tem ruído? Não, acho que dá. Acho que dá. Melhorou muito. Só se de repente eu aproximar aqui. Melhora? Melhorou muito. Sim. Também melhora? Então eu vou Melhor. falar mais próximo, porque eu acho que o microfone fica um pouquinho distante. Então, como eu falei, eu vou trazer a minha versão, né, das leis da constelação. Mas, enfim, toda a minha vida, né, pelo menos até aqui, não que seja uma vida enorme, né, mas, enfim, até aqui, eu sempre tive muita curiosidade, sempre me senti muito fascinada pelas leis que regem o universo, né? Porque eu vejo, né, eu sei, e pela nossa experiência própria, de que o universo ele é um corpo vivo, né? E existe uma ordem nesse universo, né? As ordens do amor é a ordem universal. E esse universo, ele tem as suas próprias leis, que são muitas, né? E como diziam as nossas colegas antes ali, elas, mesmo que eu acredite ou que eu não acredite nelas, elas estão ali e vão continuar fazendo o seu papel e agindo como elas têm que agir. Então, isso é uma das coisas assim que eu acho mais maravilhosas em estar vivo, né? Só para citar algumas das mais conhecidas,
eu acho que todos nós já paramos em algum momento para refletir algumas dessas leis universais. Então, a gente tem uma das grandes leis, é o que a gente chama a lei da unidade divina, né? Ou da não separatividade, que é aquela lei que diz que o universo ele é feito de partículas de energia, né? Uma grande massa de partículas, e que tudo está interligado. E aí, quando a gente fala que o universo não é um organismo separado e as coisas estão todas interligadas, a gente já se remete à própria constelação, ao campo de constelação, pensa, isso é o universo, né? Onde a gente tem um campo em que nada escapa aquele campo. Quando falavam para mim assim, a constelação é o que? A terapia das estrelas, eles não estavam errados em falar isso, embora em brincadeira, mas o que é uma constelação no céu, se não é aquelas linhas imaginárias que ligam uma estrela na outra, formando todo um desenho que a gente não vê a olho nu, mas que está lá. Então, isso é realmente o que é a constelação, o que é essa lei universal da não separatividade. Uma outra lei que rege as nossas vidas, muito conhecida, é a lei de causa e efeito, ou a famosa lei do karma, né? Que diz que nada acontece por acaso, que tudo que a gente planta, a gente colhe. E aqui a gente vai novamente pensar na constelação e tudo que a gente já veio trazendo desde de manhã, né? A gente realmente colhe o que a gente semeia. Então, se dentro do nosso sistema a gente semear é uma semente boa, a semente do amor, a semente da harmonia, que respeite as leis, a gente vai colher o fruto desse plantio. Ninguém colhe maçãs se planta laranjas, também ninguém faz uma colheita boa de maçãs se tu não regar elas e cuidar delas todos os dias. Então daí tu não vai ter uma colheita produtiva. Enfim, uma outra lei que a gente tem, que infelizmente hoje eu vejo que ela acaba sendo um pouco deturpada, é a lei da atração. A lei da atração, que ficou mundialmente famosa por causa daquele filme O Segredo, né? E aí ficou parecendo assim que, de certa forma, era muito fácil se obter as coisas. E aí tem gente de todas as opiniões, pessoas que amam a ideia do segredo, pessoas que abominam. Mas, enfim, fato é que, amando ou odiando, essa lei existe. E tu atrai, na verdade, aquilo que você ressoa. Então, quando a pessoa acha assim, poxa, eu queria tanto um bom relacionamento para mim, eu queria tanto ter uma vida financeira melhor, eu queria tanto que me dar bem com os meus pais, tal. E daí tantos desejos que a gente tem na nossa vida, né? E que a gente fica pensando, por que não obtém? E a gente diz, pô, não obtém porque verdadeiramente você não atrai esses desejos. A pessoa diz, não, mas como eu não atraio? Porque eu quero. Eu disse, não, mas entre querer e atrair, a gente tem um enorme caminho, uma enorme distância, porque a gente só atrai aquilo que a gente ressoa em energia. Então, tu pode até estar querendo um bom relacionamento, né? Como a nossa colega estava falando ali anteriormente sobre relacionamentos. Pode querer um bom relacionamento. Agora, se tu não tiver dentro de si aquela energia de que relacionamentos bons acontecem, de que pessoas boas podem vir para a tua vida, de que, falando de uma mulher para um homem, de que existem homens bons, existem homens companheiros, ou que, não, homem é tudo safado mesmo, o homem só trai as mulheres, e ainda assim você deseja um relacionamento bom, eu sinto dizer que, infelizmente, o que você vai atrair é o que você está ressoando. Você ressoa que os relacionamentos são ruins. Então, você vai atrair relacionamentos ruins. E assim é para todas as coisas na nossa vida, né? Se a gente quer atrair coisas melhores, nós precisamos melhorar a nossa energia, né? A nossa vibração pessoal. E assim, uma outra lei que eu trouxe
Trouxe só algumas, são várias, e assim, não existe uma lei maior que a outra. As leis, elas apenas se complementam, na verdade, elas foram, assim, partidas, porque nós, na nosso nível de vibração, praticamente a gente só consegue entender as coisas uma de cada vez, né? Mas uma entrepõe a outra, quase que uma seja a continuação da mesma lei ou da outra. Então, trouxe aqui também a lei do ritmo, né? Nós temos um universo pulsante, um universo vivo, em que cada coisa tem o seu tempo e o seu ritmo. Como diria aqui Maya Angelou, né? Tudo no universo tem ritmo, tudo dança. E cada um tem a sua dança. Então, eu até brinquei com a Ana dizendo que eu não ia ter muita coisa que falar, porque todo mundo já tinha falado sobre as leis, mas da mesma forma como desde de manhã, para cada pessoa que passou por aqui, falou um pouquinho com vocês, vocês viram um ritmo, uma cadência, um tom de voz, pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas. Essa é a dança do universo. O universo todo é assim. Não seria diferente com nós, seres humanos, né? Cada um de nós tem o seu ritmo. E se a gente não respeita o nosso próprio ritmo, a nossa própria dança, eu acho que a gente já começa quebrando uma das leis do grande nosso universo, né? Então eu trouxe um pouquinho dessas leis universais para a gente poder entrar nas leis sistêmicas, dizendo assim que na verdade isso aqui não é diferente do que eu vou falar em seguida. Isso aqui entra dentro dos sistemas de constelação, entra dentro do campo. Isso que eu estou falando também faz parte das constelações. E as leis das constelações, elas não foram assim... Bert não chegou um dia e disse, eu vou criar 3 leis aqui. Ele simplesmente percebeu que o que já ocorria. Ele foi uma pessoa muito observadora. Ele, durante a sua persistência, a sua perspicácia em trabalhar com grupos, ele acabou percebendo que isso acontecia. Então, ele só disse o que acontecia. Ele nunca se preocupou em dizer, mas por que é assim? Ele disse assim, não, por que é, eu até não vou saber te dizer, mas é do jeito que é, e eu digo que é. Isso eu achava também muito bonito na fala dele, né? Ele sempre uma simplicidade muito grande em dizer, isso é porque é natural, porque é universal. Então, pensando agora mais diretamente nas 3 leis, elas já foram faladas aqui, né? O pertencimento, a hierarquia, o dar e receber. Vou começar pelo pertencimento. E eu quero tentar ver o pertencimento, de repente, sob uma outra ótica. Eu acho que foi a ótica que mais me pegou, assim, quando eu comecei a estudar constelação. Porque, claro, o lei do pertencimento, como meus colegas já falaram, diz, né? Que todos têm direito a pertencer ao sistema, né? Que na vida é considerado bom, benéfico, tudo aquilo que me dá o direito de pertencer, e é prejudicial, ruim, aquilo que me tira o direito de pertencer. Só que eu comecei a perceber que, na verdade, pertencer significa arcar com tudo aquilo que o direito de pertencer faz com que eu tenha. Então, o direito de pertencimento é também a responsabilidade do pertencimento. Quando tu diz assim, eu tenho direito de pertencer a esse sistema, é verdade. Você tem direito de pertencer, mas você tem a responsabilidade de estar nesse sistema aonde você deve estar. Como um membro desse sistema, esse sistema do jeito como ele é, da mesma forma que existe a lei que o universo tem uma cadência, que o universo tem uma dança, cada sistema tem a sua dança. Você tem que dançar a dança do seu sistema. Então, você ter o direito de pertencer a esse sistema é ter a responsabilidade de dançar a dança dele. Não é só requerer o meu direito. É dizer, você é responsável por aquilo que você cria nesse sistema. Então, isso me fez ressignificar uma coisa assim, virou uma chave em mim, sabe? Uma chave de cura. Quando eu
tive essa percepção, porque daí quando diz assim, por isso que é tão importante a criança crescer aprendendo a respeitar as regras. Porque quando tu diz para a criança, você é meu filho e aqui você vai agir assim, você está dizendo, você pertence a esse sistema. A dança desse sistema é essa, você vai dançar assim. E aí começou a me trazer muito mais paz e tranquilidade, por eu entender que, às vezes, aquelas coisas que a gente entende como birra, irritação, chatice, dentro de um sistema familiar, é a dança daquele sistema e faz com que a todo momento digam para ti, você é um de nós, você faz parte, você está aqui. E como membro desse sistema, eu preciso dizer para você que aqui se dança desse jeito. Então, você precisa dançar a nossa dança. Isso mudou tudo, sabe? A minha ideia de sistema familiar começou a ter uma outra perspectiva, quando eu entendi a responsabilidade de pertencer, e não só o direito de pertencer. Claro que tem várias outras questões que até não cheguei a ver se outros colegas meus falaram sobre isso, sobre a questão de que algumas das nossas atitudes acabam retirando o direito de pertencer de algumas pessoas, como é o caso do aborto, por exemplo, o caso de um assassinato, que acaba tirando o direito, né, de pertencer, e que isso vai acabar sendo cobrado no meu sistema. Aquele lugar de pertencimento não pode ser de outra pessoa, era a responsabilidade daquele ser. Se foi tirado, até que seja visto, vai aparecer um câncer naquele sistema, como se fosse um câncer mesmo, um organismo pulsante que vai estar ali causando mal, causando mal-estar, pouco a pouco trazendo doença para aquele sistema. Por quê? Porque houve uma quebra da lei, foi infringindo um lugar que só podia ser ocupado para aquele ser, e foi tirado dele o direito de fazer desse pertencimento. Também é possível retirar, né, esse direito de pertencimento por meio da discriminação, dos julgamentos. E a gente tem que ter em mente assim, que cada vez que a gente tira o direito de pertencer de alguém, seja por meio de palavras, de atos, ou afastando essa pessoa do lugar dela, ali a gente vai deixar um lugar vazio que vai precisar ser ocupado por alguém, representado por alguém. Até que as pessoas desse sistema se virem e consigam enxergar aquilo ali e colocar de volta, dar o lugar a quem é de direito. A segunda lei, ela também traz para mim a mesma ideia. Então, eu vou trazer essa segunda lei pela perspectiva que me chamou a atenção, a questão da ordem, né, para mim, a hierarquia. Então, a hierarquia, que é aquela questão de cada um tem um lugar no sistema, que você, aqueles que vieram primeiro têm uma procedência em relação àqueles que vieram depois. Então, mas o que acontece? Eu acho que a sacada grande é assim. Você é maior nesse sistema, digamos assim. Você é, digamos, eu sou a mãe, tenho meu filho, ele vai ser sempre menor e eu vou ser sempre maior do que ele no sistema. Eu não posso me eximir da responsabilidade de ser maior. Porque se eu me eximir da responsabilidade de ser maior nesse sistema e agir como tal, sendo maior, eu vou causar problemas para o meu sistema, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus tataranetos. Então, a beleza que eu vejo é que é uma coisa assim muito justa, porque você tem um direito, né? Um direito de um lugar, que é o lugar que eu ocupo nesse sistema hierarquicamente. Mas eu não posso fugir à responsabilidade desse direito. É um direito, mas é um dever. Ao mesmo tempo que é um direito, é um dever. E a mesma coisa
quando se trata, por exemplo, da questão de filhos, aí tu tem ali numa família 3, 4, 5 filhos. E parece que o pai e a mãe têm aquela tendência de sempre classificar os filhos, assim, tipo, para esse eu peço tal coisa, para aquele pede tal coisa. Numa família harmoniosa, essa questão da hierarquia, ela se processa de uma forma, digamos assim, meio tranquila. Os pais, eles tendem sempre a pedir para o mais velho as coisas. Por quê? Porque é o que veio primeiro, que está ali e tal. E às vezes o mais velho se ressente, porque tem mais 4, 5 atrás, por que não pede para o outro? Mas acontece, e aí quando a gente começa a entender essas leis, a gente começa a perceber que o mais velho, ele tem o porquê ser mais velho, né? Ele tem aquele lugar naquela hierarquia, e por que que os pais têm que realmente ter esse olhar em relação ao mais velho? Porque ele tem responsabilidade maior sobre todos os outros. E ele não pode fugir a essa responsabilidade. Ao mesmo tempo que os demais ficam todos ressentidos, porque parece que também o mais velho ele acaba ganhando mais coisas, mas não é porque ele tem a mais responsabilidade, ele vai ter, de alguma forma, mais retribuições também. Porque ele precisa estar ocupando aquele lugar. Mas o mais novo diz assim, porque eu tenho que obedecer ao meu irmão mais velho. Hoje em dia é muito comum isso acontecer, porque as famílias elas já não têm mais esse olhar sistêmico, esse olhar de responsabilidade. E por isso tantos emaranhamentos, né? Por isso tantas famílias desestruturadas. Mas quando eu descobri essa sacada, eu comecei a ver de uma forma diferente a minha família. Eu sendo a do meio, que ele disse que é o filho sanduíche, né? Que eu sentia muito aquela questão de que eu não era nem tão grande quanto a mais velha e nem tão pequeno quanto mais novo. Então eu ficava no meio do caminho, não ganhava nem as coisas do mais novo nem do mais velho, meio que me virava assim, sozinho, né? E aí eu comecei a entender esse lugar, o papel de cada um. Mas não é só o papel, é a responsabilidade, o dever de cada um. Isso a gente não pode fugir também. E aí, a gente entra numa outra questão, que é as inversões que acontecem, né? Quando tu assume o lugar do outro, que não é teu, que aí tu vai causar um emaranhamento, tu vai causar um câncer, né? Um outro câncer no sistema, que até que se seja colocado de volta na ordem, ele vai ficar ali pulsando, vai ficar ali dizendo que tem alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar e ninguém vai saber dizer o que, que é. E vai ver, é uma mãe que não quis assumir o seu lugar, é um filho que achou que os pais não tinham toda a estrutura para levar a família, acabou assumindo o papel pelos pais, é o marido que acabou assumindo o papel de pai da esposa, como dizia nossos colegas anteriormente, mas se tu não tomar o teu pai e a tua mãe, tu vai representar essa relação posteriormente. E aí tu vai aqui, ó, vai acabar quebrando uma lei da constelação, uma lei que inegavelmente vai trazer consequências ruins, tanto para você quanto para o seu sistema familiar. Então, antes de repente, entrar numa relação para acabar sendo mãe do seu marido, para acabar sendo pai da sua esposa, primeiro vamos resolver as nossas questões internas, né? Vamos tentar olhar um pouco mais para dentro de nós. Para que quando a gente vá para uma relação, a gente seja marido e mulher, a gente seja pai e mãe e assuma a responsabilidade que tem dentro desse direito que é hierarquicamente falando. E a magia disso, dessa questão da hierarquia, que também me encantou, foi a questão de ir além, né? De que quando tu fala em precedência é tudo que existe, tudo que veio antes. Então, qualquer pessoa mais velha que exista nessa face da Terra, tu tem que ter esse respeito. Ela é hierarquicamente superior a você, ela veio antes, ela sabe muito mais desse mundo do que você. Se você entra numa empresa que tem, sei lá, 100
funcionário, você é o 101 dessa empresa, você foi contratado para ser diretor comercial dessa empresa. Você vai chefiar um monte de outras pessoas, mas que já estavam ali muito antes de você, elas conhecem muito mais a empresa do que você. Você chegar ali querendo mandar e desmandar seu bel prazer, você vai causar problemas para você, para os seus subordinados, para a empresa. Então, pense que esse direito e essa ordem, ela tem uma razão de ser. Aquela empresa, naquele momento, desde o faxineiro até o diretor, que estão antes de você, conhecem melhor a empresa que você. Aprenda com eles. Eles vão saber muito mais como é que aquele organismo vivo, que é uma empresa, todos os organismos são vivos, né? As empresas também são. Então, ele vai saber melhor do que você como que aquela empresa se processa, qual é a dança daquela empresa, ó, aquela lei do universo novamente. Então, não existe o presente sem reconhecer esse passado, sem aceitar que os fatos, né, foram exatamente como tinham que ser, da forma como foi possível ser. Negar o passado, negar as coisas da forma como foram, só vai paralisar mais o presente, né? Qualquer estado de leveza, ele vai sempre manifestar a ordem, a hierarquia correta, de cada um assumindo o papel e a responsabilidade do seu papel naquele lugar. Então, isso para mim ficou dessa lei. E a lei do equilíbrio, eu queria compartilhar com vocês algo muito precioso, né? Eu tenho cada vez mais procurado observar os sinais que me cabem, né? Que me chegam assim diariamente. E nessa quinta-feira, acho que foi quinta-feira, eu estou participando de um programa de autoconhecimento feito também pelo WhatsApp, e tipo uma caminhada de autoconhecimento. E me caiu esse texto. E quando ele apareceu dentro daquele dia, imagina agora, quinta-feira, eu estava preparando a minha apresentação e esse texto caiu das minhas mãos. Eu digo assim, esse texto não é para mim. Esse texto, ele merece ser visto por todas as pessoas. E mais até, se tivesse 300, 500, 600 pessoas, elas deveriam ver esse texto. Porque realmente a lei do equilíbrio, o equilíbrio entre dar e receber, ela parece ser simples, mas ela tem uma profundidade, ela tem sabe, umas reentrâncias tão grandes que esse texto me esclareceu muito. Então eu peço a permissão agora de vocês para poder ler essa reflexão para vocês. É um texto um pouquinho longo, tem 1,5 página, mas é agradável a leitura. Porque às vezes as pessoas que ajudamos sentem raiva de nós. Uma reflexão profunda sobre os sentimentos de quem dá e de quem recebe. Quando eu participava de um grupo em uma casa espírita, todos os meses doávamos alimentos para compor cestas básicas que eram distribuídas às famílias carentes da comunidade. A cada mês, um grupo se encarregava de trazer arroz, outro feijão e assim por diante, a fim de que se compusesse a cesta. Em determinado mês, coube ao meu grupo trazer café. Nada poderia ser mais simples. 1 quilo de café, não importava a marca. No entanto, a coordenadora nos alertou. Combine entre vocês para trazerem apenas café em pó ou café solúvel, porque as pessoas reclamam que receberam de um tipo e outras de outro. Então, melhor que seja tudo igual. Por muito tempo refleti sobre isso. As famílias eram carentes, recebiam cestas de alimentos que com certeza supriam suas necessidades imediatas. Então, por que reclamavam? Afinal, não pagavam nada. Um dia me caiu nas mãos um livro intitulado Trapeiros de Emaús. Contava a história de uma comunidade iniciada por um padre, para pessoas que eram o que chamaríamos de sem-teto. Um trecho me chamou a atenção. O padre contava suas experiências em caridade. Quando menino, ele costumava acompanhar seu pai, que todos os meses doava um dia de seu tempo para atender pessoas carentes. O pai era médico,
Mas como já havia quem atendesse as pessoas nesse setor, ele se dedicava a cortar cabelos, profissão que também exercera. O menino percebia que, embora seu pai executasse seu serviço de graça e com amor, as pessoas reclamavam muito. Exigiam tal ou tal corte e, às vezes, quando iam embora, xingavam o pai porque não haviam gostado do corte. Mas o pai tinha uma paciência infinita. Tentava atender ao que lhe pediam e jamais revidava as ofensas, chegando até mesmo a pedir desculpas quando alguém não gostava do trabalho que ele realizara. Então, um dia, o menino perguntou ao pai por que ele agia assim e por que as pessoas reclamavam de algo que recebiam de graça, que não teriam de outra forma. Para essas pessoas, disse o pai, receber é muito difícil. Eles se sentem humilhados porque recebem sem dar nada em troca. Por isso, eles reclamam. É uma maneira de manterem a autoestima, de deixar claro que ainda conservam a própria dignidade. É preciso saber dar, disse o pai. Dar de maneira que a pessoa que recebe não se sinta ferida em sua dignidade. Depois li um livro de Brian Weiss, em que ele contava que uma moça estava muito zangada com Deus. A mãe dela morrera, depois de vários anos de vida vegetativa, sendo cuidada pelos outros como um bebê indefeso. Minha mãe sempre ajudou os outros, nunca quis receber nada, não merecia isso, dizia ela. Então ela recebeu uma mensagem dos mestres. A doença de sua mãe foi uma bênção. Ela passou a vida ajudando os outros, mas não sabia receber. Durante o tempo da doença, ela aprendeu. Isso era necessário para a sua evolução. Depois de ler esses 2 livros, comecei a entender a atitude das pessoas que reclamavam do que recebiam nas cestas básicas. Comecei também a refletir sobre esse frágil e necessária ponte entre as pessoas que se chama dar e receber. Quando ajudamos alguém em dificuldade, quando damos alguma coisa a alguém que a necessita, seja material ou imaterial, estamos teoricamente em posição de superioridade. Somos nós os doadores. Isso nos faz bem e às vezes tendemos a não dar importância à maneira como essa ajuda é dada. Por outro lado, quando somos nós a receber, ou nos sentimos diminuídos, ou recebemos como se aquilo nos fosse devido. E quantas vezes fizemos dessa ponte uma via de mão única? Quantas vezes fomos apenas aquele que dá, aparentemente com generosidade, mas guardando lá no fundo o nosso sentimento de superioridade sobre o outro, ou esperando sua eterna gratidão? E recusamos orgulhosamente receber, porque não precisamos de nada, nem de ninguém. Ou porque temos vergonha de mostrar nossa fragilidade, como se isso nos fizesse menores aos olhos dos outros. E quantas vezes fomos apenas aquele que tudo recebe, sem nada dar em troca, egoisticamente convencidos de nosso direito a isso? A lei é dar com liberalidade e receber com gratidão, ensina São Paulo. Que cada um de nós consiga entender as lições de dar e receber, e agradeça a Deus as oportunidades de aprendê-las. Fonte Mensagens Espíritas. Então, essa linda, mensagem, Paty. linda, né? Essa mensagem, ela resumiu tudo, sabe? E ela tem uma sacação muito grande, assim, sobre... Porque às vezes a gente dá, mas a gente não percebe o quanto que a gente é orgulhoso. Porque às vezes a gente está numa posição, sabe? Principalmente quem é terapeuta, de que tem o conhecimento, de que consegue abraçar, de que consegue fazer. Mas e quando você está precisando? Como é que você se comporta? Quando você está precisando de uma ajuda, de uma palavra, você é aquele que diz, não, vem, né? Eu estou precisando. Você diz, não precisa, pode deixar, eu me viro. Então, ali está a diferença entre o orgulho, a vaidade e o amor, o verdadeiro amor, né? Então, eu quis trazer isso porque eu acho que a grande ideia do dar e receber, de tudo que eu já vi, de tudo que a Ana já ensinou para nós, é a ideia de 2 iguais. Essa é a ideia, sabe? Não importa se a gente
está falando de dinheiro, não importa se a gente está falando de trocas de serviços ou de trocas amorosas, de sentimentos, mas se a gente está falando de dois iguais, se as pessoas se sentem nessa relação como iguais. E quando eu me sinto como igual, eu vou dar com essa liberalidade, eu vou dar com esse amor, mas vou receber com o mesmo amor que eu estou dando. E aí não vai ter como existir emaranhamento, não vai ter como existir algo que desregule essa balança, entende? Então, o doar para nós, pode perceber, todas as pessoas que trabalham muito com questões de espiritualidade, questões esotéricas, questões de cura, elas têm uma satisfação muito grande em doar. Elas têm porque doar é muito bom. É muito bom a gente perceber o quanto que o pouco que a gente pode fazer ajuda, sabe? Liberta e tal. Mas talvez, como apareceu ali na história, né? Talvez a gente não saiba o real sentido dessa questão de doar. Porque muitos de nós nos pegamos, eu tenho certeza, não só eu, como muitos dos que devem estar me ouvindo aqui, em determinados momentos ressentidos com a ingratidão. E se a gente se sente ressentido com a ingratidão, é porque a gente não doou da forma como deveria doar. Não teve um equilíbrio real e realmente significativo nessa relação. Só vai haver esse equilíbrio quando realmente você doar sem que você... Mas não é nem aquela coisa assim, não, mas eu não quero nada em troca. É aqui, eu não quero aqui, eu não preciso aqui. Porque eu sei que no momento em que eu precisar, vem. Porque não vai vir daquela pessoa às vezes, mas às vezes vai vir de outra. E às vezes essa certeza desse ciclo, que é mais uma lei universal, né? Desse ciclo, dessa sincronicidade da vida, é que vai ser capaz de fazer eu doar com realmente generosidade, porque eu sei que eu só colho o que eu planto. É mais uma das nossas leis. Então, eu acho que eu poderia dizer, porque já foi falado muito a respeito dessa questão do dar e receber, mas eu acho que o que eu tinha para dizer em relação a isso é essa mensagem, esse presente que eu recebi, compartilho com vocês. Para mim foi bem significativo pensar na ideia de dois iguais. E eu quero terminar, então, essa minha fala dizendo que os problemas, eles estão ao serviço da vida, né? Nada vem por acaso. Nós somos, sim, inteiramente responsáveis por tudo aquilo que a gente vivencia. As leis universais estão todas aí, só ratificando isso. E o primeiro passo da cura é aceitar as nossas sombras, é abraçar a sombra que a gente tem. Então, eu sei que eu ainda tenho muita deficiência nesse dar e receber, porque eu sinto esse sentimento em muitos momentos, aquele bichinho que corrói, sabe? Poxa, fiz tanto pelo outro, né? Fiz tanto pelo outro e nem obrigado recebi. Então quer dizer que eu ainda não estou pronta, como muitos de nós não estão. Mas saber que eu não estou pronta, aceitar que eu ainda não estou pronta, é o primeiro caminho da cura de todos nós. A gente primeiro tem que saber com o que a gente está lidando, qual é o monstro. Se tu olhar ele de frente, é mais fácil de enfrentar. E aí essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigada, gratidão a todos. Nossa Senhora, imagina se ela tivesse o que falar, hein? Meu Deus, extremamente sensível, profunda. Amei, gratidão, gratidão. Que coisa linda, Tati. Pai eterno. Imagina, Ângela, se ela falasse, hein? Se ela dissesse que tinha o que falar. Coisa linda, amei. Tenho certeza que todos aqui. Muito obrigada, Tati. Tati é psicóloga, trabalha em... O nome da cidade é... Ai, meu Deus, o nome do lugar. Aqui pertinho de mim. Laguna. Aguna, é. Isso. E ela foi da primeira turma presencial aqui em Santa Catarina.
Foi um grande presente em minha vida também. Muitos processos acompanhados ao longo do tempo, muito bons. É pela confiança, né? Muita coisa.